Olá para você que está sintonizado na TV Câmara Botucatu, canal 61.3. Este é o programa Transparência, que traz informações sobre serviços públicos e também sobre a atuação das entidades do terceiro setor aqui da nossa cidade. Hoje a gente conhece um pouco mais sobre a Casa das Meninas. É aqui que eu estou e eu vou conversar com a Rita, que é a coordenadora aqui da Casa das Meninas. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Boa tarde a todos. Vamos lá conversar então um pouquinho? Eu fui pesquisar um pouco sobre a Casa das Meninas e eu descobri que ela tem quase 100 anos de existência, quase centenária aqui em Botucatu, né? Mas a atuação da casa ela mudou bastante nesses vários anos. Ela começou como orfanato e agora ela é um programa socioeducativo. Você poderia contar um pouquinho dessa trajetória e de alguns pontos marcantes? Bom, principalmente o ponto principal da casa, né, é a bondade de uma pessoa que se preocupa com crianças, meninas órfãs, num tempo que os meninos, né, os homens, os filhos homens, que tinham alguns privilégios. E ele pensa nas meninas. Então, o cuidado de formação dessas meninas, que por algum motivo, né, tinham se distanciado do lar e recebem algum tipo de orientação e formação. Nesse momento, ele deixa o testamento dele. Ele que a gente está falando é o Armando de Barros, né? Uma figura ilustre aqui da cidade. Isso mesmo. E ele deixa o testamento dele a cuidado dessas meninas. E com isso começa a construção, ele deixa o testamento que é registrado em 1922. E aí começa a construção da casa, que fica completa em 1927. Durante esse tempo, ele também tem o cuidado de deixar tudo isso ao cuidado da Igreja Católica. Por isso, ela tem um acompanhamento das irmãs, num primeiro momento das servas do Senhor, e depois ela recebe todo esse acompanhamento de orfanato mesmo. Mas tem um incêndio, né, que devasta tudo, que foi em 2007. E aí, nesse período, todas essas atividades são suspensas e retomadas em 2009 sobre um outro formato, cumprindo as legislações estabelecidas para o momento de atendimento de atenção básica à criança e ao adolescente, tomando como base o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica da Assistência Social. E ainda hoje, hoje a Casa das Meninas, como a gente falou, é um programa socioeducativo, mas ainda tem gente que confunde a Casa das Meninas com o orfanato? Sim, o tempo todo. Além da história de ela começar como orfanato, ela tem uma história de que a casa transitória ficou aqui por algum tempo. Então, isso reforçou a ideia de que aqui ainda é um orfanato. Então vamos deixar claro que não é não. Não é orfanato, não é orfanato. É um projeto de ação complementar à escola que funciona em 2 turnos, turnos da manhã e o turno da tarde. Legal. E hoje, então, qual que é o principal trabalho da Casa das Meninas? Como ela atende e atua, né, no atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade? Bom, primeiro de tudo, o meu maior desafio quando eu cheguei aqui foi estabelecer qual é a real definição do papel da Casa das Meninas no desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente entende que a Casa das Meninas tem o compromisso de formar cidadãos por meio da fé, da reflexão e do conhecimento, usando as ações socioeducativas como meio para estabelecer o conhecimento do seu direito social. Então, esse foi o primeiro desafio. Para isso, a gente estabelece todas as atividades de maneira que elas estejam direcionadas porque assim, eles sabem o que é a escola. Então, eu vou fazer o que na escola? Eu vou fazer o que no projeto? Começar do básico. Então eu preciso entender o que eu estou aqui, por que eu estou aqui, qual é a finalidade de cada atividade que eu faço. Eu não gosto de fazer jiu-jitsu. Não, e a casa tem a preocupação de formar cidadão. Então, pode ser que eu forme um campeão de jiu-jitsu, pode ser que eu forme um músico, mas
ele Não tem que, é o acima de objetivo tudo, principal. ele tem que ser um cidadão. Um cidadão músico, um cidadão campeão, o que ele quiser ser, mas um cidadão conhecedor dos seus direitos e deveres. E outro mito também sobre a Casa das Meninas, que é legal a gente falar também, que quando a gente fala dos atendidos, não são só meninas mais, né? Sim, sim, são meninas e meninos de 6 anos a 15 anos e 11 meses. Tá. Então, quem são esses atendidos, né? Vamos falar um pouquinho do perfil dessas crianças. Você falou a idade, mas tem algum local da cidade de onde elas vêm? O perfil social? A entidade, por estar localizada no centro da cidade, ela atende toda a cidade. Toda a periferia. É mais fácil, né? Então, os pais que trabalham aqui no centro, que têm alguma atividade, então utilizam esse serviço até para facilitar no trazer e no levar as crianças. Então, eles são na maioria de núcleos habitacionais, né? Eles são estudantes de escolas públicas, estaduais e municipais. A família é, na sua maioria, composta de mais ou menos 15 ou 6 membros, né? A renda per capita não ultrapassa 1,5 salário mínimo, isso é uma das condicionalidades que a gente estabelece aqui. Então, atende realmente quem está em vulnerabilidade. Isso. Eu tenho 3 alunos de escolas particulares, bolsistas. E são quantas crianças atendidas hoje? São 140 crianças. E vocês estão na capacidade máxima? Tem lista de espera? Nós temos uma lista de espera de quase 60 crianças. E agora, no começo do ano, primeiro a gente fez a rematrícula, depois a gente deu prioridade para o atendimento aos irmãozinhos, né? Sim. E agora a gente está chamando as crianças da lista de espera. Então, agora a gente começou a fase de chamar as crianças da lista de espera. Eu tenho uma procura maior para o período da tarde, portanto, eu tenho menos vagas à tarde e tenho mais vagas, menos procura, na verdade, Entendi. De manhã. Entendi. E, bom, você falou que existem esses 2 turnos de manhã e à tarde. Quais são as atividades desenvolvidas com as crianças aqui? Bom, eu divido as atividades em fixas, complementares e optativas. As atividades fixas, elas acontecem todos os dias, que é o laboratório de informática, jogos esportivos e literatura e conhecimento. As atividades complementares são aquelas que acontecem uma vez por semana. Então, eu tenho artes, jiu-jitsu, futsal, música e dança-terapia. As optativas é o basquete, as optativas é o basquete, o handball, o balé e o hip hop. E eu tenho uma atividade... Bem variado, né? Tudo. Eu tenho uma atividade que a gente denomina como se conhecendo melhor. Então, o ano passado nós trabalhamos a condição física e higiene, e esse ano a gente vai trabalhar um pouquinho as condições sociais e emocionais. E aí faz um projeto para o ano. Isso, e aí a gente acompanha, porque assim, eles recebem eles vêm com alguns mitos, e as informações estão limitadas ao celular. Então, quando eles chegam em casa, os pais chegam também cansados, trabalharam o dia inteiro, tem que cuidar da casa, fazer todos os afazeres deles, acompanhar a lição, e aí algumas coisas acabam fugindo do cuidado deles. Então, a gente busca por meio dessas atividades, que é uma médica e uma terapeuta social que desenvolve com eles. E a criançada gosta? Gosta. Que bom. E além dessas atividades, existem outras que são feitas de maneira mais especial, fora do âmbito aqui da Casa das Meninas? Eu pergunto isso porque ano passado essa entidade, né, a Casa das Meninas, foi fazer uma visita à Câmara e foi bem bacana, tem até matéria na TV sobre isso. Na verdade é assim, todo ano eu tenho um foco de trabalho. Que foi o caso que você citou. O ano passado nós trabalhamos políticas públicas Começa em Casa, e aí a gente foi conhecer como se na Câmara a gente construiu e efetivou o nosso pacto de convivência. Então foram eles que efetivaram, eles que escolheram, eles que votaram, então não tem discussão. Então tudo foi resolvido com eles. Então, fizemos várias assembleias, várias discussões até chegar lá. Este ano nós vamos trabalhar
a linguagem não violenta e a cultura de paz. Então, a gente vai cuidar um pouquinho das nossas coisas, do nosso ambiente, das pessoas, o respeito a cada uma delas. Então, dessa maneira, a gente faz sim muitas atividades pontuais fora, reconhecendo o espaço onde a gente mora, onde a gente vive. E para isso ter algum sentido para ele, a gente promove um game, que o ano passado foi o Game dos Direitos, e esse game é o portal da paz. Então, eles têm que ser guardiões. Então, vai haver disputas, né, e que eles vão ter que apresentar soluções e alternativas para promover a paz, o entendimento, na escola, na vida pessoal deles, aqui no projeto. E aí a gente faz a competição entre o período da manhã contra o período da tarde. Olha só. Olha, pensar nessas atividades e todos esses projetos não deve ser fácil. Então, quem que cuida aqui da Casa das Meninas? Quem são os profissionais envolvidos no trabalho da entidade? Tá. Então, eu nesse momento estou como coordenadora e sou assistente social. Eu tenho um coordenador de atividades, eu tenho monitores contratados e prestadores de serviço, eu tenho pessoal da limpeza, tenho 3 funcionárias que é de serviços gerais, duas responsáveis pela alimentação, porque a nossa alimentação é feita aqui. Então, ela não vem pronta, é a gente que faz a comida aqui. Então, eu tenho 2 merendeiras, as 2 responsáveis pela cozinha, 2 administrativos e, graças a Deus, eu conto com os estagiários, são pessoas muito interessadas, porque querem aprender, querem saber, E aí eles têm a oportunidade de viver o dia a dia do processo de formação do profissional. Eu falo assim, ó, gente, o que eu posso fazer por vocês é contribuir para a personalidade profissional de vocês. E eles me retribuem com trabalho, com dedicação, com interesse, com envolvimento, e é muito positivo. E aqui vocês têm o costume de receber voluntários ou doações? Sim, nós temos sim. Eu queria só falar um número para vocês, que acho que é um número interessante para vocês saberem. A gente oferece, no período da manhã, 1.440 almoço de manhã. Para a turma da tarde, 1.260 almoços. Por dia? Por mês. Ah, tá. Por mês. 2.700 cafés da manhã e cafés da tarde. 2.700 frutas, porque eles almoçam, comem uma fruta no meio da tarde e tomam o café da tarde. De manhã eles tomam o café da manhã, comem uma fruta e almoçam e vão embora. Então, para você ver as nossas despesas com relação à alimentação, a gente tem muitos parceiros e pessoas muito importantes que nos auxiliam nesse processo. No entanto, a gente passa por bastante dificuldade. Eu tenho uma parceria, além dessas pessoas, o que mantém a casa são os aluguéis dessas lojas aqui. Inclusive, se você me permitir, eu posso... porque a gente precisa alugar o andar de baixo e o andar de cima, que muito nos contribui nas despesas da casa. Entendi. Então, exclusivamente o dinheiro que vai do aluguel é aqui para manutenção da casa das meninas. Para manutenção da casa. A gente, graças a Deus, também conta com a participação do Conselho da Criança e do Adolescente e com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nos subsidiam por meio do contrato de fomento. Sim, então tem essa verba pública que vocês recebem, né? E essas doações, se alguém se interessar, por exemplo, pode doar comida, alimentação, material de higiene, material de limpeza. E material de atividade, papel sulfite, canetinha, lápis de cor, caderninhos, essas coisas que a gente utiliza, cartolina, essas coisas que a gente auxilia, mas a gente não consegue pedir para os pais, porque nem todos podem trazer. Tem algumas mães que doam por iniciativa própria. Ela veio e trouxe um pacotinho de papel sulfite. No que pode. No que pode. Então, isso, a gente é muito grato por conta disso, porque muito ajuda em tudo, em tudo. Sim. Antes da gente deixar os contatos, endereço e como procurar a Casa das Meninas, vamos falar então, para indo para o final do nosso programa, sobre a diferença que instituições como a Casa das Meninas podem fazer na vida das pessoas.
Primeiro, né, a Casa das Meninas está bastante tempo aqui em Botucatu, você não está tanto tempo aqui na Casa das Meninas, mas vocês chegam a ter esse contato com o pessoal que passou por aqui, agora já é adulto, está trabalhando, está vivendo aí em Botucatu? Algumas crianças passam por aqui, que são adultas hoje, até mães, né? Então tem algumas crianças que estão aqui que é filhas de mães que ficaram aqui, netas de avós que foram internas aqui. Você entendeu? Mas para o ano que vem, que é em 2022, que é o centenário, a gente tem a ideia de fazer sim um encontro de ex-usuários do serviço. Então a gente está planejando isso com bastante antecedência para a gente poder fazer esse encontro, gravar alguns depoimentos, algumas histórias que acabaram se perdendo por conta do tempo, do fogo. E, infelizmente, a gente ficou com alguns buracos aí no sentido de compor a história. Sim. E, enfim, com tanta gente que já deve ter passado por aqui, como você acredita que um projeto desse tipo, então como a Casa das Meninas, pode fazer diferença na vida das pessoas, no futuro dessas crianças também? Bom, eu vou falar um pensamento meu aqui. Eu entendo que a política pública mais importante para o desenvolvimento de uma criança é a escola, é a educação. Então, se essa criança, se a educação não cumprir o papel devido dela, todas as outras políticas são acionadas, né? A assistência social, a saúde, a segurança, tudo é acionado. Então, quando que o projeto ele se fortalece e ele entende? Quando essa criança não está à margem da educação, quando ela consegue concluir os estudos dela, quando ela consegue vislumbrar a possibilidade dela fazer um ensino superior, quando ela consegue, por meio da estrutura educacional dela, sim, ter um lugar na sociedade. Então, o projeto social ele tem que estar sempre muito preocupado. Como essa criança está na escola? Alinhada. Como ela está se desenvolvendo? Então, a gente tem uma afinidade grande com as escolas. Então, a gente busca, né, quando a gente quer entender o que aquela criança precisa. Eu não dou reforço, porque não reforço o que ele não sabe. Eu dou para ele as condições de que ele supere as dificuldades que provavelmente ele apresente na escola. Então, a gente busca, por meio do projeto, fortalecer essa criança de forma que ela se sinta incluída na escola, que ela se sinta... porque eu trabalhei muito tempo em escola e eu sei muito a importância da educação para a formação dessas crianças. Ontem mesmo veio uma menina aqui, que da outra instituição que eu estava, e ela é engenheira. Então... isso é fantástico. Recompensador. Nossa, fantástico. E a família nesse processo todo? Então, a família sofre muito, porque ela está muito dividida, independente de classe social, né? Então, ela tá todo mundo defendendo, né, a subsistência da família, né? No caso daqui, num trabalho um pouco mais difícil, com uma remuneração menor, e ela tem que manter a família. Então, eu acho que a família... E às vezes a gente fala assim, a família é ausente, ela não consegue vir, mas ela não consegue mesmo, né? A gente busca de toda maneira, faz evento, mobiliza, mesmo aqueles que à distância nos ajudam, porque a gente tem algumas promoções, por exemplo, a venda da pizza, que sim, nos ajuda muito. Então, eles de longe ajudam. E aqueles que têm mais dificuldade, a gente busca, de alguma outra maneira, trazer para perto da entidade. Bom, acho que a gente conheceu bem a Casa das Meninas, que inclusive não se tem, mas está num prédio histórico aqui do centro da cidade. Vale a pena vir conhecer até por isso. Mas, enfim, para quem se interessou, quer conhecer a Casa das Meninas, gostaria que o filho ou a filha estivesse aqui, apesar dessa lista de espera aí já ser concorrida, como pode fazer para vir até aqui e conhecer? Bom, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho da Casa das Meninas, a gente está no Facebook, Casa das Meninas Botucatu, e no Instagram, Casa das Meninas BTU.
A gente também está aqui por meio das redes. Se quiser mandar algum e-mail, alguma solicitação, pode mandar por assistente social @fundacãocasadasmeninas.org.br. Ou então vir pessoalmente, venha nos conhecer, venha conversar com a gente, venha. A Casa das Meninas compõe o cenário sociopolítico da cidade. Então, acho que é muito interessante. Às vezes as pessoas só pedem assim, eu posso entrar para ver? Eu vim aqui há muitos anos. Então, a pessoa vem, conhece. Que, aliás, é bem bonita a vista daqui. A gente está virada para esse lado, mas para lá, a janela tá bem linda. É bem bacana, assim. Mesmo o prédio todo, né? Se você olhar o prédio, ele é redondo e aí você tem a visão de todos os lados, você enxerga a cidade. Muito bonito. Legal. Rita, obrigada pelas informações, por esse bate-papo bem amoroso, né, sobre as crianças e sobre esse trabalho da Casa das Meninas. Você fica com esse programa na nossa programação da TV por pelo menos um mês, mas depois disso ele também está no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!